Campo magnético gerado por corrente elétrica. Ørsted, ele era físico e químico dinamarquês, ele foi um grande investigador dos fenômenos elétricos e magnéticos. Os trabalhos na área do eletromagnetismo, ou seja, que une a parte elétrica com a magnética, são muito importantes, permitiram a unificação desses dois objetos de estudo. Ele descobriu que a corrente elétrica era capaz de criar campos magnéticos, então essa parte veio dele. Ele observou o fenômeno pela primeira vez ali em 1819, 1820, quando ele viu que uma agulha de uma bússola ela sofria uma deflexão em relação ao polo norte magnético, quando essa corrente elétrica de uma bateria ali do circuito era ligada e desligada. Como eu representei aqui na imagem, então um circuito aberto ali, a chave, tá? Ou seja, a chave está aberto, então está se orientando conforme o nosso polo norte e sul. E depois percebam que quando essa chave foi ligada, temos ali um desvio, tá? O que eles chamam então de deflexão. A agulha da bússola, ela vai estar na mesma direção do fio quando não há corrente elétrica passando por ele. Foi o que eles orientaram ali na primeira parte, tá? Quando está desligada. Então, quando surge uma corrente elétrica no fio, a agulha ela desvia de um campo magnético que surge, sempre uma corrente elétrica que percorre. Quando nós colocamos várias bússolas ao redor de um fio, são observados diferentes resultados. Aqui nas montagens que eu coloquei ali para vocês, então, o fio vertical é posicionado perpendicular a um plano que são colocados, então, as pequenas bússolas ali. Quando uma corrente passa a percorrer o fio, verificam-se, pode ver que as bússolas ali, que as agulhas das bússolas, apontam em direção diferente e formam um novo padrão circular ao redor do fio. Então, observem que tem ali, quando aparece ali o campo, representado por essas linhas verdes, tá? Tem um desvio ali. Esse fenômeno, após ser observado, levou os cientistas a concluir que o campo magnético ao redor de um fio retilíneo forma padrões circulares que então são representados por essas linhas verdes ali na minha imagem. Tá? Assim nós conseguimos definir, configurar o campo para um ímã, nós também conseguimos definir um sentido para o campo magnético ao redor de um fio, que é percorrido por uma corrente elétrica, não um fio qualquer, precisa estar passando uma corrente elétrica. O sentido convencional do campo, ele vai ser dado por uma variação da regra da mão direita. Então, surge aqui outra regra, não é a regra do tapa, é a regra, ou segunda regra da mão direita. Para nós obtermos o sentido do campo, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar os dedos da mão de forma a entrelaçar o fio por onde passa a corrente, como se nós segurássemos esse fio ali, como nas imagens estão apontando. E o sentido do campo vai ser dado pelo polegar direito, o sentido da corrente, desculpa, vai ser dado, então, pelo nosso dedo polegar. Ele vai ficar esticado e esse polegar vai apontar o sentido da corrente. Então, observem ali que a corrente ela está indo para cima, o dedão está para cima. E o campo magnético é isso que está fazendo a volta ali do nosso fio. Então, observem que está fazendo um sentido, se eu colocasse ali no plano, um sentido anti-horário. Para essas duas situações, para cima. Se a corrente estivesse para baixo, faria um sentido horário. Aqui está na horizontal, então a flecha ali vermelha está apontando o sentido da corrente, então corrente dedão, e eu vou fazer com que o campo magnético faça essa volta ali. Então, vai de baixo para cima, depois de cima para baixo, nesse sentido aqui. Então, na frente aqui do fio condutor, é de baixo para cima. Atrás do fio vai ser de cima para baixo. O valor do campo magnético em um fio retilíneo, ele é dado por uma expressão matemática conhecida como a lei de Biot-Savart, em homenagem aos físicos, então, Biot e Savart, que eles são ali de 1700 até 1800.
A partir, então, de 1820, com esses experimentos de Worsted, diversos pesquisadores repetiram e ampliaram esses conceitos para explicar essa deflexão, essa desvio ali da agulha de uma bússola com a passagem da corrente elétrica. E foram esses pesquisadores, então, Biot e Savart, que foram os primeiros a descrever uma parte matemática deste fenômeno. E essa lei deles, ela descreve o campo magnético em fios retilíneos. E o campo magnético, então, nessa parte matemática, vai ser a multiplicação da permeabilidade magnética pela corrente elétrica, dividido por 2 vezes π vezes a distância desse ponto que eu quero até o fio. Então, quanto mais próximo do fio, mais intenso é o campo. Quanto mais longe do fio, menos intenso vai ser o nosso campo magnético percorrendo por esse fio. Essa permeabilidade magnética é um valor constante e ela sempre vai depender ali do meio onde nós estamos. Normalmente, nós vamos utilizar o vácuo, que é como nós fazíamos com a constante lá na parte elétrica. Tá? Assim como a gente utiliza quase em tudo. Se for outro meio, vai estar informando ali para vocês. Normalmente vai ser o vácuo ou o ar. Mas a gente vai utilizar esse valor em 99% dos casos em 4π vezes 10 na menos 7. Isolando os outros termos, então chegamos em Tesla metro por ampere. Por exemplo, temos um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Nós quer saber ali qual o valor do campo magnético a uma distância de 2 centímetros do fio. Então, se eu estou a 1 centímetro, se eu estou a 5, vai ser valores diferentes de campo magnético gerado por essa corrente elétrica. Então, utilizando a equação para fazer a parte magnética e alterando essa distância para metros, porque precisa estar em metros, nós temos 4π vezes 10 na menos 7 vezes 5, dividido por 2π vezes 0,02, que são os 2 centímetros em metros. Chegamos num campo magnético de 1,54 vezes 10 na menos 5 Tesla. Quando as cargas elétricas elas estão em movimento, como é o caso em uma corrente elétrica, atua sobre ela diversas forças elétricas, tá? Então, a expressão de Worsted, uma corrente gera uma região de interferência ao seu redor, ou seja, um campo magnético, tá? A força que atua sobre tais cargas é de natureza magnética, então, gera uma força magnética ali. Se nós vamos colocar uma carga elétrica que em uma região onde tem um campo magnético, por exemplo, B, tá? Não coloco o valor aqui, vou colocar como B, formando um ângulo θ, com a direção da velocidade da carga, a força magnética que vai atuar, então, é a equação que nós estamos acostumados. A carga em módulo ali, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno que foi lançado ali, essa carga. Quando existem diversas cargas, como é o exemplo de um fio condutor, que nós temos diversos elétrons ali em um movimento ordenado, a força total é dada por N cargas, né? Porque temos diversas cargas ali presentes no condutor. A força que cada uma delas contribui para o sistema, então vamos escrever então que força magnética é esse número de cargas vezes a força final ali. No qual o N, que é a carga N, ela pode ser escrita em função do comprimento do fio condutor. Então, quanto maior o fio, mais cargas, teoricamente, vamos ter ali, claro que dependendo do material. E a área da seção, então, quanto mais espessura ou menor espessura, também vai alterar ali. Então, o número de cargas vai ser o N vezes o L vezes a área. Se eu substituir essas expressões ali do número da carga e a força magnética, nós vamos chegar substituindo ali valores que
A força magnética, ela é dada pelo campo magnético multiplicado pela corrente, pelo comprimento, pelo seno do ângulo, tá? Então, essa equação aqui é a equação que une corrente elétrica em um fio condutor. Então, essa parte ali em vermelho é a nova equação da força magnética que nós vamos usar especificamente para um fio condutor. Se o ângulo formado ali, tá, do campo, for 90 graus, seno de 90 vale 1. Então, a gente pode eliminar aquela parte do seno ali. Então, vai ficar campo vezes corrente vezes o comprimento do fio. Da mesma maneira, nós conseguimos ver ali que dois fios, quando eles são percorridos por corrente elétrica, eles vão interagir entre si. Nesse caso, o campo magnético produzido por um fio acaba afetando as cargas em movimento de outro fio. Tá? Nós temos ali, se eu tenho dois fios, cada fio gera um campo magnético e isso afeta o campo do outro. Isso acontece porque as cargas que estão em movimento, elas vão ficar imersas no campo magnético gerado pelo fio que está próximo a elas e, claro, vice-versa ali. Vamos entender isso utilizando a regra do tapa, por exemplo, tá? Então, ali na figura que eu coloquei para vocês. Se nós usarmos a regra do tapa, tá? O campo nessa situação, ele está entrando. Para uma carga negativa, velocidade ali para a direita, então usar o dorso da mão, força para cima. Na outra situação, tenho entrando velocidade para a direita, a força vai ser para cima, tá? Então, eu coloquei ali positivo ou negativo. Tá? Agora, vamos pensar em dois fios. Quando os dois fiocondutores eles transportam corrente no mesmo sentido e que são colocados lado a lado, eles vão se atrair por causa das forças magnéticas, porque cada um produz na carga do outro, como mostrei ali na primeira figura para vocês. Essa atração ela está relacionada com a atração que ocorre entre os dois condutores retilíneos, que vão ser percorridos ali pela corrente 1 e corrente 2, que estão separados por uma distância d. Cada fio gera um campo magnético, então cada fio ali vai ter um campo B1 e o campo B2, gerado pela corrente 1 e a corrente 2, tá? Se nós utilizarmos a regra da mão direita, nós temos as direções das forças magnéticas, força 1 e a força 2. No caso, eu coloquei força F e força menos F, tá? Se as correntes estiverem em sentidos opostos, que é o caso da segunda imagem, é observado o contrário, porque os condutores eles vão se repelir. Pensando na parte matemática, tá? A intensidade da força entre esses dois fios estão bem próximos. Então, temos que pensar no comprimento, na distância entre os fios. Então, pensando na lei de Biot-Savart, que nós já utilizamos ali do campo, vamos utilizar o campo do fio 1 no fio 2, tá? Que é o que eu utilizei ali na primeira equação. Para isso, eu vou utilizar também a força que o fio 2 exerce no campo 1. E aí chegamos na equação que nós podemos utilizar para a força magnética que age nesses dois fios ali. Então, força magnética para dois fios, sempre usar de 2 em 2, vai ser a permeabilidade magnética pelo comprimento. Então, vai ser multiplicado ali pela multiplicação das correntes, corrente de um fio pela corrente do outro, e dividido por 2π vezes a distância, que está relacionado ali ao campo magnético. Aqui nós temos a representação de dois fios, tá? Eu coloquei eles em outro formato para conseguir visualizar esses campos magnéticos. Eles têm a interação entre os campos magnéticos, esboçando o comportamento do campo magnético total gerado por eles. Então, quando é
de mesmo sentido e quando são sentidos opostos. Então, as linhas de campo ali, por essa nova regra da mão direita, né, que indica o dedão é o sentido da corrente e os dedos ali indicam o sentido do campo magnético. Então, conseguem ver por que se aproxima e o porquê temos o afastamento. Exemplo das linhas aqui com corrente. Determine a intensidade do campo magnético resultante no ponto P. Esse ponto P, ele está distante 0,1 metro de um fio 1 e 0,2 metros de um fio 2, que tem uma corrente 1, que são 4 ampere, e de uma corrente 2, que são 10 ampere. Considerando a permeabilidade magnética como 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que descobrir quanto que é o campo do fio 1 no ponto P e o campo 2 no fio 2 no ponto P. Então, vamos começar pelo campo gerado pela corrente 1, utilizando a equação ali do campo gerado por corrente. Chegamos ali substituindo os valores, colocando a corrente 1 e 0,1 metro. Lembrando que a distância sempre tem que estar em metros. Essa aqui não vai ser o problema porque já está em metros. Então, 4π vezes 10 na menos 7 vezes 4 dividido por 2π vezes 0,1. Resolvendo isso aqui, chegamos em 8 vezes 10 na menos 6 Tesla. Campo gerado pela corrente 2, substituindo os valores, 4π vezes 10 na menos 7 vezes 10, corrente 2, dividido por 2π vezes a distância, que é 0,2. Chegamos em um campo 10 vezes 10 na menos 6 Tesla. Agora vamos analisar os sentidos da corrente, fazendo pela regra da mão direita. Dedão indica o sentido da corrente. Então, se vocês colocam o dedão ali para cima na corrente 1, que é o que está indicando, vocês vão ver que o sentido da corrente é do sul para o norte. Já na corrente 2, vai ser o contrário, do norte para o sul. As correntes, elas estão em sentidos opostos. O campo magnético vai ser somado, porque a resultante desses campos magnéticos é a soma de cada um desses campos. Como assim? Ó, corrente 1, então para cima significa que no ponto P vai estar entrando o campo, né? E no outro lado ali vai estar saindo. Já na corrente 2, vai estar para baixo, então é do norte para o sul, significa que no ponto P também vai estar entrando. Entrando com entrando significa que eu vou somar ali os campos. Então, fazendo a soma dos campos, 8 vezes 10 na menos 6 mais 10 vezes 10 na menos 6. Mantive ali a mesma base com o mesmo expoente, por isso que eu não mexi ali no 10 vezes 10 na menos 6. Chego em 18 vezes 10 na menos 6. Como é o resultado final? Quero deixar um número bonito. 1,8 vezes 10 na menos 5 Tesla. Exemplo 2. Na figura temos trechos de 2 fios paralelos muito longos situados no vácuo, percorridos por correntes elétricas, ali representados na figura. Eu quero saber quanto que vale a indução magnética no ponto P, tá? De novo, fazer o campo gerado pela corrente I no ponto P. Então, ali, somar os 2 centímetros mais 1 centímetro, então representa 3 centímetros, só que eu tenho que transformar em metros. Corrente 1, 18 ampere. Chego que o campo vale 1,8 vezes 10 na menos 4 Tesla. Não precisa alterar ali, deixar em notação bonitinha, tá? Desde que os dois vão ficar iguais, porque normalmente soma ou subtrai ali o valor das correntes. Campo gerado pela corrente 2. Tenho que substituir pela corrente 2 e pela distância que essa corrente ali está do ponto. Ali é 1 centímetro, transformo para metro, então 2 vezes 10 na menos 4. Depois de descoberto o campo gerado pela corrente 1 e o campo gerado pela corrente 2, vamos analisar os sentidos dessas duas correntes no ponto P.
Então, a primeira corrente, regra da mão direita. Dedão tá indo ali, da esquerda para a direita. Então, vou apontar o meu dedão para a minha direita ali. Aliás, para a direita, para a nossa direita, tá? Então, significa que o campo vai estar entrando no ponto P, tá? De acordo com a corrente 1. A corrente 2 é o contrário, né? Ela vai estar vindo da direita para a esquerda. Então, ela vai entrar entre esses dois fios e vai estar saindo ali no ponto P. Então, nós temos corrente entrando e campo entrando e campo saindo no ponto P. Significa que nós vamos ter que subtrair esses campos. Eu vou subtrair o campo maior do campo menor, que são grandezas vetoriais. Tenho ali 2 vezes 10 na menos 4, menos 1,2 vezes 10 na menos 4. 0,8 vezes 10 na menos 4. Deixe uma notação bonita. O que é uma notação bonita? Que fica entre 1 e 9,9. 8 vezes 10 na menos 5.